Como é que vocês avaliam o papel do PSDB nisso? A não oposição que nós tivemos. Bom, se formos analisar candidatos que o PSDB teve ao longo de sua história, vamos nos concentrar nos principais. O PHC, o Serra, 2 vezes, e o Aécio Neves. E o Alckmin. O nosso querido Alckmin, eu gosto de deixá-lo um pouco de lado, porque ele gosta de enveredar por caminhos meio tortuosos, às vezes. Coitado do santo. É um homem meio confuso. Acho que a idade faz isso com a pessoa. Especialmente no que tange o FHC. Se olharmos o que ocorreu na última eleição, as declarações de apoio que ele fez ao Lula, ele nunca escondeu na sua vida que ele nutria uma admiração pelo Lula. Nunca foi de verdade uma oposição factual forte, uma oposição que, de alguma maneira, via grandes problemas do outro lado. Pessoalmente, eu enxergava que era muito mais... Bom, eu gostaria de estar no poder aqui. Você está no poder no meu lugar. Minimamente, eu tenho que ir contra você para mantermos as aparências do status quo. E quem sabe no futuro eu volto. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente a respeito do PSDB. Então, eu acho que o PSDB, ele é um partido social-democrata, mas eles são um partido social-democrata europeu. Eles são limpinhos, eles respeitam seus adversários. Eles jogam o jogo democrático de uma forma que não envolve tanto facada. Eles tendem a não ser tão agressivos assim. Então eles trataram o PT como um adversário digno durante os 8 anos do Fernando Henrique, mesmo com o PT fazendo de tudo para sabotar o governo. Tudo que eles tiveram nas suas mãos, eles usaram para tentar sabotar o governo do Fernando Henrique. Aquela campanha eleitoral de 2002 foi o maior acadelamento político que já aconteceu na história desse país. O Fernando Henrique, ele praticamente não fez campanha pro seu sucessor. E seria o Serra, que ele indicou o Serra. Indicou o Serra, não fez. Ele não se esforçou para. O Serra tinha sido ministro da Saúde, né? E a posse do Lula foi a grande catarse para a esquerda brasileira. Olha só, um intelectual, um sociólogo passando a faixa presidencial por um operário. Olha que imagem incrível, se abraçam. E não, agora vai ser, vamos continuar a seguir esse trabalho, essa dicotomia boa aqui, PT, PSDB. Não, o PT passou 12 anos destruindo o PSDB. Destruindo a imagem do Fernando Henrique, a herança maldita. E durante os debates de 2014, a Dilma ressuscitando o cadáver do FHC, apontando na cara do Aécio, falando: você vai quebrar o Brasil igual ao FHC. E o PSDB, eles fizeram uma oposição de forma burocrática. O PSDB gosta de apanhar, né? O PSDB gosta de apanhar. Eles sempre fizeram uma oposição burocrática. Questões muito... pontuais. Exato. Pontuais. Ali rolava uma oposição pesada, eles venciam o PT de vez em quando. Mas nas grandes questões, sempre abaixaram as orelhas. Sempre. Bom, se eu me permite, eu teria 2 pontos. Primeiro, citando o Alckmin especificamente agora, um ótimo exemplo de como o PSDB nunca foi uma oposição de fato, tem uma entrevista do Alckmin, se eu não me engano, foi durante a campanha de 2006, que o Lula, como acusação, disse que o Alckmin era de direita. Se não me engano, o Alckmin estava na Globo News. E ele fala de uma maneira assim, tão ofendido. Eu sou muito mais de esquerda do que ele. Um absurdo uma acusação dessa contra mim. Se isso é uma oposição, já dá para termos uma noção do quão complexa é a nossa situação. E outra, eu sempre enxerguei tanto o PSDB quanto agora o MDB num seguinte prisma. Ambos fazem parte do mesmo sistema. Contudo, ambos têm uma dificuldade de lidarem juntos. Por quê? A esquerda sempre ela tem um plano de poder hegemônico. O plano de poder da esquerda perpassa tudo. Se ela tiver que demolir a economia de um país para tomar o poder, ela vai demolir. Para os sociais-democratas e para outros esquerdistas com uma percepção minimamente razoável, isso não é aceitável. Porque, não por razões probas, mas se você demolir a economia do país, o nosso esquema vai junto para o ralo. Então, desse modo, vendo as loucuras que o PT propôs em inúmeras ocasiões, evidentemente eles teriam que se colocar não como uma oposição de fato contra o que o PT significava,
mas contra a destruição da máquina. Por ser a máquina que nos alimenta, temos que deixar a máquina rodando. Desse modo, nós podemos ver anos infindáveis. E isso foi muito curioso. Existiam pessoas que acreditavam mesmo que em 2014 o Aécio Neves representava uma quebra no sistema. Que o Aécio Neves, caso vencesse aquela eleição, ele não que ele revolucionaria o Brasil, mas a quebra seria tão grande ao ponto de poder vir alguma mudança de fato depois dela. Então é inviável uma nação, uma oposição dessas chegar em algum lugar. A única coisa que nós temos é uma esquerda, uma muito mais... Temos duas. Temos a esquerda do PT com perspectivas mais... Velhas. É um bom termo, velhas. E temos uma esquerda, como a do PSOL, a Rede, e dentre outros, temos o Partido Comunista Brasileiro, mas... Eles são completamente... Vamos ser honestos, eles são irrelevantes, tadinhos. Não, vou fazer o quê? A realidade é muito dolorosa às vezes. Mas, em suma, todos eles, apesar de suas diferenças, o objetivo no final é o mesmo. É um poder hegemônico. No outro espectro, sociais-democratas, esquerdistas mais... patrimonialistas. Burocratas, os bons velhos Faria Limas que adoram conversar com essas pessoas que gostam daquela postura supostamente libada, daquela fala mansa, daquele português, que às vezes é até despropositado para o momento. Foge dos extremos. Bom, existiam pessoas que na época nutriam, e hoje nutrem um amor quase doentio pelo Temer. Não necessariamente pelo que o Temer fez, mas quantas vezes eu ouvi, mas ele respeitava a liturgia do cargo. Muito interessante. Ele tinha um bom português, isso ele tem, o melhor português entre os presidentes, hein? Dos últimos. Diante do colapso, pelo menos que colapsemos falando certo. Né? Claro, alguma honra sempre tem, né? Como eu disse, o PSDB fazia essa oposição burocrática para o Brasil não explodir. Só. Grandes questões, eles não tocavam. Mas o exemplo do quanto que o PSDB ele teve a faca e o queijo na mão. Eles sempre foram sociais-democratas, eles nunca esconderam isso, tá no nome do partido deles, eles sempre foram esquerdistas, mas eles poderiam ter passado por um rebranding a partir de 2013 e falar, não, seremos agora o partido da direita brasileira, porque o PFL já tinha acabado, né? Então seremos agora o partido da direita brasileira, muda o nome, faz alguma coisa. Aproveita essa onda que a direita está surgindo ali, muito incipiente, vamos tomar esses caras aqui e aproveitar. Não. 6 dias depois do segundo turno de 2014, rolou uma manifestação em 1º de novembro pedindo a cabeça da Dilma. A primeira manifestação do impeachment foi em 2014 e o PSDB veio ao público dizer, não, isso é antidemocrático, não fazemos parte dessa manifestação. Na primeira oportunidade de fazer oposição a Dilma, o PSDB não entrou no barco. E durante todo o processo de impeachment, eles não apoiaram o impeachment. Foi no final que eles falaram, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, vamos apoiar. Beleza, agora apoia. Daí FHC... FHC não. O Alckmin, o Serra e o Aécio foram para Paulista ser vaiados. Com razão. Já tinham... houve os protestos de 2013, né? Os famosos 20 centavos. Ali já tinha dado queimado... Muitos achavam que o Aécio ia ganhar a eleição em 2014 por causa dos protestos de 2013, né? No fim do dia... Não, o protesto de 2013... queremos uma nova política. Foi tão caótica. Tão barulhenta aquelas manifestações. Começou com aquela pauta de 20 centavos, passagem, blá, blá, blá. Menos de uma semana depois já degringolou e virou um movimento sem partido. E tem um pessoal que tem uma tese de que aquilo dali poderia ter sido o início de uma revolução esquerdista no Brasil. Mas eu acho que eles foram com muita sede ao pote quando eles perceberam que entrou direitista e mandou derrubar as bandeiras dos partidos políticos. E a direita brasileira moderna nasceu ali. Porque a direita que existia antes disso era uma direita engessada. É muito nostálgica dos tempos da ditadura ainda. Era uma direita que não se batia com o pensamento que a gente tem hoje. Bom, era comum vermos pessoas com vergonha de dizerem que eram de direita. Muito comum. A pessoa tinha vergonha, pedia desculpa. Eu sou de direita, mas desculpa, viu? E também, como o Renato bem disse,
era uma visão deturpada do que é ser de direita. Porque se a pessoa diz que é de direita, porque era um grande amante das políticas que aconteceram durante a ditadura militar, essa pessoa não faz a mais remota ideia do que é ser de direita. As políticas da ditadura militar, no que tange a inflação desmedida e absolutamente homérica do Estado que ocorreu durante aqueles infindáveis e miseráveis anos de todos aqueles governos, aquilo ali, quase todos os políticos de esquerda do mundo iriam olhar, meu Deus, que coisa maravilhosa, olha como eles conseguiram inflar o Estado. Olha, inflaram em tão pouco tempo ainda. De fato, isso, o Renato tocou num ponto interessante, que é se aquelas manifestações poderiam resultar em algo maior no que tange a abrangência da esquerda. Eu vejo de um modo diferente. Aquelas manifestações, o Flávio Morgenstern escreveu um livro muito interessante sobre isso, Por Trás da Máscara, onde ele fala amplamente sobre a questão daquelas manifestações, como elas começaram aparentemente do nada por questões banais e como elas vão se tornando cada vez mais contra as pautas iniciais, porque o povo ficou calado durante décadas. Se formos pensar de maneira precisa, aquelas manifestações contra o Collor eram muito mais manifestações organizadas pela esquerda do que um grande desprezo popular massivo. Sim, ele era muito desprezado pelas massas, só que aquilo, evidentemente, foi inflado pela participação de movimentos estudantis, pela participação de movimentos de esquerda, etc. A última grande manifestação de porte da direita, concorde-se ou não com ela, eu pessoalmente discordo totalmente dos pontos abordados ali, foi as marchas do Brasil, por Deus, pela família, pela liberdade. Isso datava de mais de 50 anos atrás. Estamos falando de um povo, como eu citei anteriormente, as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita. Tinham pessoas que votavam no PSDB com alguma esperança de mudança. Então, o que deveria não, existia um sentimento dentro de partes imensas do eleitorado de querer extravasar aquilo de algum modo. Porque quem viveu aqueles anos do governo Lula, tanto o primeiro e o segundo governo, e a pessoa tinha um mínimo de senso crítico, a pessoa olha, mas isso aqui não pode estar certo. Como que tanta corrupção ocorre de um governo que tinha bradado durante anos que iria combater a corrupção, que não permitiria o avanço da corrupção? Como que tudo isso ocorre e continuamos calados? E a situação foi evoluindo, até o ponto que chegou na Dilma, que eu creio que estourou na mão dela, aquela questão que já comentamos sobre a sua imensa inépcia em se comunicar, tanto com as massas, tanto com os burocratas do jogo político. Então, quando irrompe os protestos de fato, qualquer um coloque no YouTube, eram coisas assim estrondosas, milhões e milhões de pessoas convocadas às ruas, um sentimento de mudança. Lembrava muito o Euromaidan, de certo modo, não no resultado final, nem pela virulência do que acontecia ali, mas pelo tamanho, pela maneira como se expandiu e, ironicamente, como acabou resultando em quase nada de maneira prática. Creio que poucas vezes na história da humanidade, se alguém souber algum exemplo, eu adoraria saber, que milhões de pessoas se reuniram várias vezes, em momentos diferentes, em prol de uma pauta comum. E uma década depois, a situação está pior do que era antes. É difícil você encontrar um parâmetro para você conseguir definir como um país conseguiu ter milhões de pessoas nas ruas, clamadas por mudança, melhoria, contra a corrupção. E anos depois, boa parte desse eleitorado decide voltar ao passado, abraçar perspectivas fracassadas e abraçar toda a sorte de demagogias baratas. É muito complexo de se entender. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.